Eu sou Tânia Toneser, fisioterapeuta, especialista em oncologia e especializada em reabilitação do exercício e câncer. Olá, meu nome é Camila Favarão Adorni, sou fisioterapeuta, atuo desde 2005 na área oncológica e nos últimos 10 anos venho me especializando em exercício e oncologia. Sejam bem-vindos ao Movimento Azul. Esta é uma websérie que traz um tema bastante atual. Vamos falar dos benefícios do exercício físico e o câncer de próstata. Essa série foi idealizada com o apoio e o patrocínio da Astela Farmacêutica. Vamos tratar aqui sobre a saúde do homem e aspectos ligados à prevenção do câncer. Falaremos sobre o câncer de próstata, mas com um novo olhar, falando dos benefícios da atividade física e do exercício, como prevenção ao câncer, durante os tratamentos oncológicos e no pós-tratamento. Esta websérie contém 4 vídeos destinados a profissionais de saúde para o público em geral, mas especialmente voltada para o público masculino, contendo informações, orientações e vídeos com dicas práticas, modalidades de exercícios aeróbicos, de resistência, além de alongamentos. Iniciaremos o tema com uma breve introdução, apresentando alguns dados sobre o câncer de próstata. Em seguida, abordaremos os principais tratamentos e possíveis efeitos colaterais e disfunções relacionadas ao câncer de próstata. Além disso, vamos falar sobre o papel do exercício em toda a experiência do câncer, seus benefícios, indicações específicas, modalidades, nos diferentes momentos. Quando juntamos esses dois temas, exercício físico e câncer, tratamos acima de tudo de falar de saúde, despertar na população masculina, nos profissionais, um olhar ampliado, no sentido de estimular e sensibilizar cada vez mais as pessoas para a prevenção ao câncer, do autocuidado, da saúde do homem, que sempre foi tão especialmente negligenciada, primeiro pelos próprios homens, mas também pelas políticas públicas e sistema de saúde. Vamos começar falando um pouco sobre o que é câncer. Durante toda a vida, as células se multiplicam, renovando todas as células do nosso organismo. Mas em alguns casos podem acontecer erros nesse processo e um crescimento descontrolado de células, formando assim tumores, que podem ser benignos ou malignos, ou seja, câncer. Muitas vezes essas células podem também se modificar, adquirindo a capacidade de sair do tecido ou órgão original e se estabelecer em outras partes do corpo. É isso que chamamos de metástase. Mas e o câncer de próstata? Ele se desenvolve nessa glândula chamada próstata. Ela está localizada abaixo da bexiga, que envolve a uretra. A próstata é responsável por produzir um líquido que vai transportar e nutrir os espermatozoides. Este tumor é o mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele tipo não melanoma. São tumores que em geral crescem de forma lenta. Ele pode, por exemplo, levar mais de 10, 15 anos sem dar sinal ou ameaçar a saúde do homem. Mas fique atento! Alguns destes tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros locais e órgãos, as metástases, e trazer mais riscos à saúde e possivelmente à morte. E aqui vai um dado espantoso. Você sabia que o câncer de próstata é responsável por 1 em cada 6 mortes no mundo? E no Brasil é a segunda causa de morte nos homens, totalizando aproximadamente 14 mil óbitos. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que no Brasil teremos mais de 65 mil novos casos em 2020. Portanto, gente, fiquem atentos. Os exames de rotina são muito importantes para mudarmos essa realidade. Mas então, quais seriam os principais fatores de risco que aumentam as chances do homem ter o câncer de próstata? Não existe um fator de risco que se destaque para o desenvolvimento do câncer de próstata. Ele é o resultado de muitos fatores, que ao longo da vida aumentaria o risco do seu aparecimento. Menos de 10% dos cânceres de próstata têm algum componente hereditário. Vamos destacar aqui os principais fatores. A idade, ou seja, 90% dos homens diagnosticados com câncer de próstata têm idade acima de 55 anos. O histórico familiar. Homens cujo pai, avô ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos têm maiores riscos. Sobrepeso e obesidade. Os estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com sobrepeso e obesidade. Hoje presenciamos um aumento da incidência de câncer de próstata devido à evolução dos métodos diagnósticos de exames,
sistemas de informação mais integrados e pelo aumento da expectativa de vida do homem. Afinal, o câncer é uma doença do envelhecimento. Uma coisa é fato: a Organização Mundial da Saúde informa que aproximadamente 35% das mortes relacionadas ao câncer são atribuídas a fatores de risco modificáveis. E vejam, os fatores de riscos mais passíveis de serem modificados são a obesidade, ou seja, o excesso de gordura corporal, com destaque para aquela abdominal, e atividade física insuficiente, ou o chamado sedentarismo. Basta imaginar que atualmente o sedentarismo é diretamente responsável por 6% de todas as mortes no mundo. E quando associamos a isso a alimentação inadequada, temos os 3 fatores, que não por acaso também estão fortemente associadas às doenças crônicas, como as cardiovasculares, hipertensão arterial e doenças metabólicas como a diabetes. Inúmeras pesquisas científicas atuais vêm de fato demonstrando o quanto o estilo de vida exerce grande impacto na incidência do câncer de próstata e que profundas mudanças na dieta e estilo de vida podem diminuir esses riscos. Também queremos enfatizar que hoje sabemos da importância para o paciente de câncer de uma rede de cuidados alargada, multiprofissional e personalizada. A oncologia de precisão é cada vez mais hoje uma realidade, integrando todas as etapas desse cuidado. Isso vale também para a reabilitação e para a prescrição de exercício físico, pois já sabemos o quanto as terapias contra o câncer podem impactar na qualidade de vida das pessoas, seus afetos não apenas físicos, mas também emocionais, afetando o convívio familiar, social e profissional. Precisamos lembrar que por muito tempo a grande preocupação da equipe médica em relação ao câncer era a sobrevivência dos pacientes. Hoje esse cenário mudou e o foco passou a ser também a qualidade de vida das pessoas durante e após o tratamento oncológico. Atualmente já sabemos que a prática de atividade física e exercício podem ser seguros e benéficos para as pessoas durante os tratamentos de câncer. O exercício contribui para melhorar a saúde, o bem-estar e a capacidade física de pacientes oncológicos. Descobriu-se que a atividade física e o exercício praticado de forma contínua estão associados a uma redução da incidência dos cânceres mais comuns, incluindo os cânceres de próstata, cólon, mama, pulmão e endometrial, entre muitos outros. Além disso, a atividade física também parece reduzir tanto a mortalidade por câncer como de todas as outras doenças. Por isso é importante que os profissionais de saúde envolvidos na área oncológica busquem aprimorar e personalizar cada vez mais o acompanhamento e os programas de reabilitação através do exercício para esses indivíduos. Embora a maioria das diretrizes nacionais e internacionais recomende que os pacientes oncológicos estejam engajados e aumentem a rotina de atividade física, a prescrição de exercício precisa levar em consideração muitos fatores para se obter os melhores benefícios. Vemos que essa prescrição é frequentemente negligenciada no planejamento e na prática da assistência oncológica, tanto durante quanto no pós-tratamento, e especialmente pelo número reduzido de profissionais de saúde com formação nessa área. Também é fundamental que cada vez mais a equipe de assistência estimule os homens ao autocuidado, à prevenção, à realização de exames de rotina, mas especialmente incentivar uma mudança positiva no seu estilo de vida, ou seja, fazer a atividade física regularmente e cuidar da alimentação. Isso pode melhorar a aderência aos exames de rotina, auxiliando os diagnósticos mais precoces e aumentando as possibilidades de cura. Além disso, temos também o potencial de transformar esses homens em agentes multiplicadores dessas mudanças, junto a seus familiares e amigos. Cada vez mais o exercício é solução, é encarado como um verdadeiro remédio. Para isso, ele precisa ter uma dosagem certa, uma duração, modalidades, uma intensidade, podendo funcionar de fato como um remédio, trazendo inúmeros benefícios na saúde em geral e bem-estar. Veja, por exemplo, que o exercício físico regular é capaz de fazer no nosso corpo. Ocorrem adaptações no metabolismo geral do organismo, melhora a capacidade física e cardiovascular, regula nossos hormônios, ajuda a controlar o peso, melhora o sistema imunológico, melhora os nossos músculos e a saúde óssea. Melhora ainda o humor, a nossa imagem corporal e a autoestima. Irei responder algumas das principais dúvidas dos pacientes oncológicos em relação ao exercício físico.
No passado, os médicos e profissionais da área de saúde aconselhavam seus pacientes com câncer a descansar e evitar atividades. No entanto, com o surgimento das primeiras pesquisas em 1990, esse conselho mudou. O que vemos hoje é um grande avanço nas pesquisas que envolvem câncer e exercício. Agora, temos evidências suficientes para dizer com segurança que aqueles que vivem com e além do câncer terão benefícios por serem mais ativos. Estamos em um ponto na evolução das pesquisas que podemos dosar exercícios com precisão, assim como é feito com os medicamentos. As evidências científicas já estão bem estabelecidas, mostrando que o exercício físico regular e com intensidade vigorosa previne alguns tipos de câncer e pode reduzir a incidência de câncer em 30 a 70%. Os mecanismos para esta proteção não são bem compreendidos, mas mantendo peso corporal normal, controle do estresse e ansiedade e a manutenção da aptidão física, tudo otimiza a função do sistema imunológico, o que reduz o risco de todos os tipos de câncer. O exercício consegue melhorar a aptidão física, a densidade óssea, além de diminuir o risco de diabetes e obesidade. Além disso, os exercícios podem diminuir os níveis de açúcar no sangue, o que diminui os níveis de insulina e a inflamação. Outro grande benefício dos exercícios é que ele pode reduzir os efeitos colaterais do tratamento, como a terapia de privação de androgênico. Normalmente, essa terapia leva a uma perda da massa muscular, a um aumento da gordura corporal, elevando o risco para osteoporose, diabetes, doenças cardíacas. Vários estudos sugerem que os homens que praticam atividade física regulares têm menos probabilidade de desenvolver câncer de próstata. Mas, por quê? O que encontramos na literatura científica é que provavelmente não é apenas o exercício que promove essa proteção, é a associação com a perda de peso que faz a diferença. Estes estudos relacionam a obesidade com os processos mais agressivos de câncer de próstata, além de relacionarem o ganho de peso com o risco aumentado de recorrência em homens já tratados. Já está claro que pacientes ativos recuperam-se mais rápido, têm menos efeitos colaterais e menos complicações em comparação com pacientes sedentários. Porém, cada pessoa é diferente, com rotinas e objetivos variados de acordo com a proposta do tratamento. O ideal é que todos nós fôssemos ativos desde a nossa infância, porém, sabemos que isso não ocorre. A taxa de sedentarismo no mundo, ela avança, atingindo quase que 37% de sua incidência. A inatividade é considerada um fator de risco para doenças cardiovasculares, cânceres e diabetes. Portanto, o paciente oncológico deve ser incentivado a começar ou manter um programa de exercício antes, durante, após o tratamento. O que já sabemos é que quanto mais cedo você começar a se movimentar, melhor sentirá, menos medicamento precisará e menos será o risco de complicações, sendo necessário implementar uma rotina de exercícios antes do início do tratamento. É aconselhável pedir ao seu médico que o encaminhe a um fisioterapeuta ou um profissional que trabalhe com pacientes oncológicos. Ele irá montar um programa de exercício individualizado para você. Há inúmeras pesquisas científicas mostrando que os exercícios e as intervenções de atividade física trazem benefício ao paciente, independente do tempo específico de exercício. Porém, observa-se diferença para o momento de início do exercício durante a vida. Percebeu uma diferença na tolerância ao tratamento, na função geral, diminuição dos efeitos colaterais, como fadiga, depressão, ansiedade, melhora da qualidade de vida, para aqueles que iniciaram mais precocemente. Mas lembre-se, você pode iniciar esse hábito em qualquer momento da sua vida, de maneira gradual, supervisionado e orientado. É necessário, antes de iniciar o exercício, que o paciente converse com seu oncologista e obtenha autorização. Ele vai avaliar o seu estado de saúde e decidir se você está apto ou não para iniciar a prática de exercícios. Se o médico decidir pela liberação dos exercícios, cabe a ele indicar um fisioterapeuta ou um educador físico especialista que cuidará da elaboração de um programa personalizado que seja seguro, eficaz e agradável a você. A prescrição do exercício requer orientação, avaliação individualizada e constantes monitoramentos. Para nos assegurarmos da boa condição física de vocês, temos que ter atenção aos exames clínicos,
laboratoriais, pois algumas drogas quimioterapêuticas podem induzir anemia. Este profissional deve estar atento ao tratamento proposto, pois podem ocorrer efeitos colaterais que exijam mudança na prescrição do exercício. Se você foi diagnosticado com câncer de próstata, o exercício é uma terapia complementar importante para reduzir seus sintomas, diminuir os efeitos colaterais da radiação e das terapias medicamentosas, melhoram seu bem-estar físico, psicológico e aumentam sua taxa de sobrevivência. Atualmente, já temos fortes evidências de grandes estudos de que o exercício regular, após diagnóstico de câncer, vai aumentar as taxas de sobrevivência em 50% a 60%, com efeito mais forte para o câncer de mama, colo retal e de próstata. Além disso, após o diagnóstico, os homens podem apresentar uma perda muscular, perda óssea e o ganho de peso. Esses fatores se intensificam na terapia de supressão androgênica. Portanto, os programas de exercícios devem ser prescritos para tratar de questões específicas enfrentadas por vocês, como aumentar a massa muscular, a força, melhorar o desempenho funcional e reduzir os fatores de risco para a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Um programa de exercício deve ter 3 componentes. Um treino aeróbico, que aumente a frequência cardíaca. Alguns exemplos: caminhada rápida, ao ar livre ou na esteira, corrida, natação, ciclismo, treinamento de força, para tonificar a sua musculatura. Isso inclui levantar pesos ou trabalhar com um circuito de máquinas, ou faixas elásticas, ou com a carga do seu próprio corpo. Alongamento para manter os músculos e articulações flexíveis. O ideal é que seja regular, evitando dessa forma os declínios funcionais provenientes do tratamento. A fadiga é de longe o sintoma mais comum para muitos pacientes e um dos mais angustiantes. A fadiga relacionada ao câncer afeta em torno de 65% dos pacientes. É caracterizada por um cansaço, fraqueza, falta de energia, esgotamento incansável, como resultado de uma sequência complexa de eventos que afetam o metabolismo e a função imunológica, que impede o paciente de aproveitar a vida e realizar as atividades diárias. Ela é diferenciada pelo fato de muitas vezes não ser aliviada pelo repouso ou sono. Com vários fatores que estão associados à fadiga, ou seja, anemia, as drogas administradas durante a quimioterapia, a desidratação, a caquexia, a hipóxia, depressão e o próprio câncer. Pode ser um desafio para a equipe identificar a fadiga e tratar. Além disso, muitos pacientes esquecem de dizer à equipe que estão sofrendo de fadiga, porque acreditam incorretamente que nada pode ser feito para aliviá-la. A boa notícia é que existem medidas que você pode tomar para minimizar os efeitos adversos da fadiga. Algumas dicas. O exercício físico regular tem se mostrado como um grande aliado para diminuir a fadiga. Estudos mostram que pacientes com câncer que exercitam-se estão menos cansados e deprimidos, dormem melhor do que os pacientes que não se exercitam. Há evidências crescentes de que a atividade física e o exercício podem atenuar a inflamação sistêmica, melhorar a fadiga, permitindo que os pacientes se tornem mais capazes de realizar as atividades do dia a dia. Porém, não existe uma prescrição exata do tipo, do modo de exercício. Desta forma, recomenda-se seguir as orientações gerais das diretrizes, englobando 150 minutos por semana de exercício aeróbico associado ao treino de resistência 2 vezes por semana, além de exercícios de flexibilidade. Alguns exemplos de exercício: caminhada, bicicleta ergométrica, exercício de resistência com halteres, elástico, entre outros. Uma boa notícia é que as pesquisas encontram efeitos positivos do exercício físico moderado nos pacientes com câncer. Observou-se uma melhora em torno de 40% a 50% a menos de fadiga. As diretrizes de prática clínicas internacionais em oncologia para a fadiga relacionada ao câncer aconselham os pacientes a começar devagar e progredir gradativamente. Dependendo do nível de condicionamento e conforto, algumas pessoas podem querer começar com uma caminhada de 10 minutos. Outros podem descobrir que já podem movimentar-se por mais de 20 minutos. A sua meta deve ser de pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos 5 vezes por semana ou mais. Mas tenha cuidado. Se você tentar fazer muito,
pode ficar mais fadigado e parar de movimentar-se completamente. Por outro lado, se você frequentava regularmente a academia antes do câncer, pode ter que diminuir a intensidade dos seus treinos por algum período. Vivenciar o tratamento de câncer muitas vezes é exaustivo. Há evidência de que a redução do estresse, da ansiedade e da depressão pode ter um efeito benéfico na fadiga. Verifique a possibilidade de participar de um grupo de apoio ou converse com alguém próximo. Isso pode lhe ajudar a aliviar o estresse, melhorar o humor e, por sua vez, restaurar o seu vigor. Encontre atividades relaxantes durante o tratamento. Muitas vezes o padrão do sono é modificado. As práticas de técnicas de relaxamento, massagem, yoga, ajudam a diminuir a fadiga. Primeiramente, temos que encarar o exercício como um tratamento. Comece gradualmente. Se você não tem energia para o exercício durante meia hora inteira, tente dividir em 3 caminhadas de 10 minutos durante o dia. Vista-se confortavelmente e beba muita água. Ouça seu corpo. Não faça exercício se não estiver se sentindo bem ou com febre. Faça regularmente. Mais importante que a intensidade do exercício é a frequência do exercício. Experimente diferentes tipos de exercício. Procure algo que você goste e que seja indicado para você. Você pode perceber maior dificuldade da prática de exercício nos dias subsequentes à quimioterapia. Nesse período, ao invés de evitar o exercício, tenha programas de exercícios desenvolvidos para esses dias ruins. Manter o exercício nesses dias ajuda a manter o hábito da prática do exercício, bem como prevenir ou reduzir os declínios funcionais. Não desanime por não ver resultados imediatos. Evitar o declínio da função e manter o condicionamento cardiovascular são prioridades. Ter metas e expectativas realistas poderá lhe ajudar a permanecer mais ativo durante e após o tratamento. Se você foi diagnosticado com câncer de próstata, você deve tentar realizar ou superar a seguinte recomendação: faça exercícios aeróbicos regulares, por 20 a 60 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana. Seu exercício semanal total deve ser pelo menos 150 minutos, dependendo da intensidade do seu exercício aeróbico. O treinamento de força também ajudará a aumentar a massa muscular e a densidade óssea e diminuir a gordura corporal. O fortalecimento pode ser feito com pesos, faixas elásticas, máquinas de musculação ou usando o seu próprio peso corporal. Devem ser realizadas em 3 séries em torno de 8 a 12 repetições. É recomendado pelo menos 2 sessões de fortalecimento por semana. Os exercícios de flexibilidade para os principais grupos musculares devem ser feitos de 2 a 3 vezes por semana. O exercício desempenha um papel importante no tratamento e na recuperação do câncer, reduzindo a incidência, a gravidade dos efeitos colaterais e melhorando ou mantendo a função durante o tratamento oncológico. Também há evidências de que os homens fisicamente ativos após o diagnóstico de câncer de próstata apresentam redução do risco de recorrência, diminuindo a probabilidade de desenvolver outras doenças crônicas, melhorando a sobrevida global. Os guidelines recomendam que os pacientes, após o tratamento, sigam as recomendações gerais de saúde pública, realizando 2 horas e meia a 5 horas por semana de atividade física com intensidade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Claro que o programa de exercícios deve ser adaptado para atender às preferências e à necessidade de cada paciente. É necessário conscientizar e educar os pacientes dessa importância de manter a prática de exercícios ao final do tratamento. A sarcopenia foi durante muito tempo associada à doença do envelhecimento. Hoje ela é encarada como uma síndrome com perda da força e da massa muscular intensa. Existem muitos fatores que podem contribuir para a sarcopenia, como a própria doença ou câncer, ou a terapia de privação de androgênicos. Há muitos estudos sobre a sarcopenia relacionada ao câncer, mostrando uma alta prevalência de distúrbios musculares antes do início da terapia de privação de hidrogênico, que, ao final do tratamento com a terapia de privação de hidrogênico, apresentaram um aumento no risco de quedas. Portanto, a reabilitação física, orientações, a prescrição correta de exercícios aliada ao acompanhamento nutricional é fundamental para prevenir a síndrome e a sua progressão. Então,
Quais seriam alguns exemplos de sinais iniciais da sarcopenia? O desequilíbrio ao andar em terrenos acidentados, como ruas ou desníveis e buracos. Quedas constantes, geralmente quando a perda muscular já está em um estado mais avançado. Dificuldade em realizar atividades físicas, anteriormente consideradas fáceis, como subir escada, trocar uma lâmpada ou carregar malas ou compras. É mais frequente nessa população, pois a baixa densidade mineral óssea e a osteoporose são comuns em homens com câncer de próstata, devido à idade, particularmente se estão passando por privação de androgênico. Então, mexa-se! Mas é claro que com uma boa orientação e a supervisão de profissionais habilitados. Olá! Hoje nós vamos falar sobre alimentação na prevenção, durante o tratamento e depois com a hormonioterapia no tratamento de câncer de próstata. Quando a gente pensa em prevenção através da alimentação para o câncer de próstata, o que a gente pode ajudar vocês nesse período de prevenção? Então, na prevenção é o nosso dia a dia, é a alimentação que a gente vai comer no dia a dia. E o que as fundações de pesquisa no mundo sobre câncer têm visto que podem ajudar a gente nesse processo de prevenção? Quando eu penso em alimentação, que vai me ajudar nesse processo de prevenção, eu posso pensar que o meu índice de massa corporal, que é o controle em relação ao meu peso e a estatura. Quando eu penso nesse índice de massa corporal e eu mantenho ele entre 20, 25, né? A Organização Mundial da Saúde de 18,5 até 25, eu tenho a normalidade. Abaixo disso, 18,5, eu tenho a desnutrição, acima eu tenho sobrepeso e obesidade. Se eu pensar em ficar dentro da normalidade, eu vou ter aí um menor risco para desenvolvimento de câncer. Outro item que eu preciso prestar atenção, e aí já é um item que pode me proteger, que é em relação a frutas, verduras e legumes. Frutas e verduras e legumes são itens importantes para a gente ter na alimentação. Eles vão veicular para a gente vitaminas, minerais e fibras, meio como se fosse um óleo para o carro, né? Se a gente troca lá o óleo do carro, a gente tem uma boa manutenção. Se a gente troca bastante vitaminas e minerais dentro do organismo, a gente tem uma boa manutenção para o corpo. E aí eu trabalho com a prevenção do câncer de próstata. Frutas, verduras e legumes em torno de 400 gramas, que são o que as pesquisas mostram pra gente que são o ideal. Mas como que eu vou conseguir consumir essa quantidade toda? Se a gente comer 3 frutas por dia, mais legumes e verduras na hora do almoço e jantar, eu já tenho a quantidade tanto de vitaminas, minerais e fibras. Se eu adicionar aí alguns alimentos integrais, e os homens não são muito fãs dos alimentos integrais, mas eles toleram o pão integral, então se a gente puder adicionar isso no nosso dia a dia, eu tenho aí um aumento nessa quantidade de fibras, e as fibras são feitas uma vassourinha, ela vem limpando o nosso corpo. Se a gente pensa em associar aí também a redução da quantidade de sal, então evitar embutidos, aquele salaminho junto com a cervejinha. Se a gente puder diminuir essa quantidade, então deixar para algumas ocasiões, ou se conseguir reduzir totalmente da alimentação, ok, eu também vou estar aí num ritmo de prevenção em relação ao câncer de próstata. Se a gente olhar para outros alimentos que podem ajudar, um deles é a carne vermelha, né? Então assim, eu preciso parar de comer, como eu já li na internet sobre parar de comer a carne vermelha, não. Mas se você reduzir a frequência, a quantidade de gordura, né? Trocar a parmegiana por um grelhado, se eu diminuir a quantidade de 300 a 500 gramas e não ir para um churrasco todo final de semana comendo 500 gramas por vez. Então se eu reduzir essa quantidade de carne, eu reduzo e ajudo a me proteger. Outros alimentos que podem ajudar a gente são os açúcares simples. Os sucos de caixinha, os refrigerantes, eles têm um alto índice de glicose. Quando essa glicose entra dentro do sangue da gente, a gente precisa liberar mais insulina. Quando a gente libera mais insulina, a gente busca inflamação. E o câncer nada mais é do que um processo inflamatório. Então, se a gente puder reduzir essas quantidades, consumir frutas ao invés de ficar tomando sucos,
melhor. Outro item que os homens adoram e que aí existe um consumo muito grande é o álcool. Então, essa organização, essa fundação, ela preconiza que a gente reduza a quantidade da ingestão de álcool. Então, esses são os itens que ajudam no processo de prevenção. Ainda em relação à prevenção, é importante a gente alinhar dois pilares, que é a alimentação e a atividade física. Juntos, eles fazem um processo da prevenção. Dependendo do tipo de câncer de próstata e do estadio que ele se encontra, que o paciente se encontra, a gente vai ter um tipo de tratamento. Seja ele cirurgia, seja ele hormonioterapia, seja ele quimioterapia, seja ele radioterapia ou a combinação deles. E dentro desse conjunto de tratamento que existe, essas opções de tratamento, esse leque de tratamento que existe para a população com câncer de próstata, existe também os efeitos colaterais desses tratamentos. E aí é importante controlar esses sintomas que vão aparecendo. A equipe médica vai informar, olha, pode ser que esse tratamento cause náusea. E aí quando ele causar náusea, informa para a equipe médica para que a nutricionista possa adequar, aconselhar nutricionalmente você, para que você possa passar por essa náusea com mais tranquilidade. Então, assim, para fadiga vai ter tanto a parte nutricional quanto também a parte de atividade física, que ajuda a amenizar esse processo. Em alguns pacientes vai estar só na hormonioterapia, e quando você entra somente na hormonioterapia, você já está dentro de um ambiente que você consegue controlar melhor. Então, procurar um profissional que te ajude na atividade física, procurar um profissional que te ajude na alimentação, vai te ajudar a passar por esse processo do tratamento com mais qualidade. Lembrando que sempre dentro do consultório, dentro da clínica onde você vai estar sendo atendido, tem uma balança. Essa balança é para a gente subir, verificar o peso e ver se ele subiu, se ele diminuiu ou se ele se manteve. E aí é importante que a gente também faça a colocação da atividade física e da alimentação dentro deste momento que você se encontrar. Quando a gente começa a perder peso, a gente também perde não só gordura, porque às vezes as pessoas até ficam empolgados em perder peso, se é um obeso fica empolgado em perder peso, mas não vamos esquecer que quando a gente perde peso, a gente perde massa magra e massa muscular. E quando a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a ficar frágil. E aí existe uma palavrinha que a gente está conversando muito dentro da comunidade médica, que é a sarcopenia, que é a fragilidade dessa massa muscular. Então, existe um obeso sarcopênico, um obeso que está perdendo a sua mobilidade, o seu ir e vir, poder manter as atividades da vida diária. Durante o tratamento podem surgir alguns sintomas, podem surgir fadiga, mas o importante é trabalhar na prevenção. Então, se eu posso alinhar aí a alimentação com a atividade física, eu vou reduzir, eu vou amenizar esses sintomas, e esse é o importante. Quando eu falo de alimentação, unir aí como a Sociedade Americana de Oncologia Clínica preconiza, diminuir as gorduras da alimentação, aumentar os alimentos integrais, e não é só comer pão, arroz integral, é comer também as fibras das frutas, verduras e legumes, controlar o peso e manter a atividade física, eu vou ter aí um bom arsenal para durante o tratamento poder ter aí recursos que me ajudem a passar por esse tratamento melhor. Então, de recado para você paciente que está passando por esse processo ou já passou por esse processo, alinha na sua vida uma alimentação equilibrada, uma atividade física e mantenha a sua mente tranquila. Durante o tratamento da hormonioterapia, é muito importante que se equilibre a alimentação com a atividade física. Aí você vai ganhar uma qualidade de vida, você vai ter recursos para se manter durante o tratamento. Hoje o toque é para você. Se você quer ter qualidade de vida e bem-estar, alinha na sua rotina uma alimentação equilibrada e atividade física. E aí você vai ter sucesso na promoção da sua saúde.
Em geral, a maioria dos tumores de próstata são diagnosticados no rastreamento da doença, através dos exames do PSA, antígeno prostático específico, colhido no sangue ou através dos exames de toque retal. Esses são exames importantes e são complementares. Em estágios iniciais, geralmente não provocam sintomas, tornando ainda mais difícil o seu diagnóstico. Já em estágios avançados, o diagnóstico surge principalmente devido aos sintomas que o homem apresenta. Se houver suspeita de câncer com base nos resultados de exame de detecção ou sintomas, se farão necessários exames complementares para um melhor diagnóstico. O tumor de próstata só é confirmado após a realização de um procedimento chamado de biópsia, onde se retiram pequenos fragmentos da próstata para análise. Ela é indicada a partir de níveis mais elevados do PSA no exame de sangue ou alterações no exame de toque retal. É possível prevenir o câncer de próstata? Já está comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, e manter uma atividade física regular, não fumar e evitar consumo de bebidas alcoólicas ajudam na sua prevenção. Dificuldade em urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Na maior parte das vezes, esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que eles sejam investigados por um médico, pois esses sinais podem também ocorrer nas doenças benignas da próstata. Existem algumas modalidades de tratamento. A principal delas é a cirurgia, e além dela temos a criocirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia e o tratamento hormonal. A detecção do tumor de próstata numa fase inicial possibilita, assim, maiores chances de cura e tratamentos menos agressivos. Quando o tumor atingiu apenas a próstata, as modalidades cirúrgicas são indicadas, associadas ou não à radioterapia. Em alguns casos, apenas a observação vigilante do tumor pode ser recomendada. Tudo isso dependerá do estágio da doença e outros fatores e comorbidades. Nos casos mais avançados, ou seja, na doença metastática, a radioterapia pode ser indicada, além do tratamento de terapia hormonal. A escolha do melhor tratamento é feita individualmente, por médico especializado, caso a caso, após definir quais os riscos, benefícios e melhores resultados para cada paciente, conforme o estágio da doença, a idade, a expectativa de vida e as condições clínicas. A principal modalidade curativa para o câncer de próstata é a cirurgia denominada prostatectomia radical, onde toda a próstata, além das vesículas seminais, são retiradas. O objetivo das diferentes técnicas é manter a continência urinária e a função sexual durante o procedimento de remoção da próstata. A prostatectomia radical, entretanto, continua sendo um procedimento urológico desafiador, porque a próstata está bem próxima da bexiga, do reto e da inervação peniana. Uma ressecção adequada da próstata, sem danificar o tecido ao redor, pode controlar o câncer, com a preservação das funções urinárias e sexuais, como continência e potência. Existem muitas técnicas e abordagens cirúrgicas: prostatectomia radical aberta ou por laparoscopia, entre outras modalidades. Cada uma dessas técnicas, e principalmente a habilidade do cirurgião, irão influenciar na ocorrência de uma possível incontinência e também na sua recuperação. A incontinência urinária e a disfunção sexual são comuns aos tratamentos cirúrgicos e radioterápicos, mas vale aqui destacar que várias das intervenções e recursos fisioterapêuticos podem auxiliar na recuperação dessas funções, na redução do impacto desses sintomas e na qualidade de vida. Sabe-se que a ocorrência da incontinência urinária inicial está presente em até 98% dos pacientes pós-prostatectomia. Geralmente, o controle da bexiga se normaliza dentro de algumas semanas ou meses após a cirurgia. E com o gerenciamento correto, a maioria dos pacientes estabelecerão a continência em 1 ano. Aproximadamente 90% dos homens atingirão a continência em 6 meses após a cirurgia de prostatectomia, por via robótica laparoscópica. A incontinência urinária é uma condição desafiadora
mas técnicas fisioterapêuticas e exercícios específicos podem auxiliar bastante essas disfunções e morbidades. O músculo que fica em volta da próstata pode estar enfraquecido após a cirurgia de câncer. Por esse motivo, é importante que seja realizado um fortalecimento específico a fim de evitar a incontinência urinária. A incontinência urinária é definida por uma perda de controle da bexiga. Existem diferentes tipos de incontinência. São indicados por fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Esses músculos sustentam a bexiga e o intestino. Os exercícios são ótimos para ajudar no controle da incontinência sem medicação ou cirurgia e podem também melhorar os problemas de ereção. É imprescindível que esses exercícios sejam ensinados antes da cirurgia ou dos tratamentos. Existem duas modalidades, teleterapia externa e a braquiterapia, que é interna. A radioterapia externa é focada sobre a glândula prostática a partir de uma fonte de radiação externa. Este tipo de radioterapia pode ser usado para tentar curar tumores em estágio inicial ou aliviar sintomas, como dor óssea, se a doença se disseminou para uma parte específica. Cada sessão dura apenas alguns minutos, mas o tempo de posicionamento do paciente. O procedimento é em si indolor. Durante a radioterapia, os pacientes com câncer podem apresentar fadiga, que é um sintoma que se caracteriza por um estado de exaustão persistente, diminuição da capacidade física e mental, que não são aliviados pelo repouso. Mas diversos estudos mostram que o exercício durante o tratamento de radiação pode ser benéfico para esses pacientes. Cerca de 60% a 90% dos pacientes submetidos a esses tratamentos experimentam algum nível de fadiga e, em alguns casos, persistindo por vários meses. Os protocolos de tratamento para o câncer de próstata podem envolver quimioterapia de forma isolada ou associada a terapias hormonais, com melhores resultados de sobrevida. Também temos para o tratamento dos tumores de próstata a terapia hormonal, denominada terapia de privação de androgênio. O objetivo é reduzir os níveis de hormônio masculinos, os andrógenos, no corpo em diferentes momentos do tratamento. A resposta a essas terapias supera 85% para o controle da doença. O uso da terapia de privação de androgênio é eficaz para o tratamento dos tumores de próstata avançados, mas pode também trazer alguns desconfortos e efeitos colaterais tanto de ordem física quanto psicológica. Saber que haverá em algum momento do tratamento barreiras ajudará a vencê-las. É muito comum a dificuldade, a falta de tempo, a falta de motivação. Converse com o profissional que estiver lhe acompanhando. Ele saberá lhe incentivar e motivar. Não desanime. Convide amigos, coloque uma música, mantenha-se em movimento. Este vídeo tem como objetivo ajudar e incentivar a prática de exercícios físicos em vocês homens. Se você conhece algum homem que esteja passando por esse processo, compartilhe esse vídeo. Nossa intenção é levar a informação segura de que o exercício físico é possível, independente do momento do tratamento. E aí vai um toque para vocês homens. Não se esqueçam do autocuidado. Ele é vital para a prevenção do câncer de próstata.